الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Na louva a Deus, tudo poderoso, Criador e dono de todo o universo. Na louvá-lo, na agradecê-lo, para tempo, vida, que saúde, que pistão, para poder estar mais bias ali, para poder partilhar com você, na todo canto do mundo que você está, para partilhar com você mais vídeo para vir falar de vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas antes daquilo, gostaria de falar para você mantenha de salam na todo canto do mundo que você está, você mantenha de paz, mantenha de irmandade, mantenha de guinendade. Só como falar vídeo para vir falar de vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para paz e bênção de Deus esteja dele com sua família. Para vir falar bocado de vida de este tal grande homem que Deus manda suma pena para toda a humanidade. E que mandar só para árabe, mas sim mandar para toda a humanidade e mandar para todo o universo. Suma exemplo para seguir. Então, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é muito importante e interessante e dever ou é obrigação para um muçulmano conhecer a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Conselho para que para poder facilitar Siduno, para Siduno poder ter noção de interpretar versos do Alcorão. Suma combias, nome Aisha radiallahu anha, companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é pontal, é falar, anta que o pode falar não conversa curto, quem que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E falei e responder-lhes, profeta Muhammad e Alcorão é humano. E Alcorão é humano, quer dizer, se pratica tudo e baseado no Alcorão. Tudo que Alcorão fala, e que ele está fácil. E tudo que Alcorão fala para deixar, e que ele está deixando. Então, nesse curto e mostrando como a vida do profeta Muhammad e tudo é exemplo de Alcorão, e interpretação de Alcorão. E está mostrando forma mais fácil para não poder entender o que é Alcorão. Só que com a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é difícil entender o que é Alcorão. É difícil ou quase impossível para perceber o que é Alcorão e precisa para conhecer Alcorão e precisa saber história, biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas antes de entrar na tópico, primeiramente, eu gostaria de pedir a todos os irmãos guinenses, independentemente da raça que se deu no cedo, para na verdade, Islão não tem raça. Islão é aquele alguém que submete voluntariamente à vontade de Deus Todo-Poderoso. E que importa se raça, e que importa se cor, e que importa se nível social, e que importa se nada, porque Deus quer que está jogando o coração do pecador. E que a roupa que Deus está jogando. Então, para aquilo, irmãos guinenses, de tudo etnia, na pedir humildemente, para últimos tempos, a gente tem tendência. A gente tem tendência, ora que alguém não vai de religião, a gente também se toma para meter na política. Ora que alguém vem para a religião, a gente também tomar para poder dividir na sociedade. Porque tudo que está parte da sociedade guinense, na buscar na própria maneira para poder ter problema. Enquanto Deus nos livrando de problema, a sociedade guinense, em vez de não focar no desenvolvimento do nosso país, não, nós estamos na busca que poder não ter problema no outro. Então, aquilo não está pedindo. A nós, ora que nós bem ali para falar de Islam, não está bem para enviar mensagem para dividir a sociedade guinense. Nunca. E aquilo que está te ensinando, a nós que está te ensinando ali, é dever de cada muçulmano, porque todo muçulmano que entende o Corão e na saber como obrigatoriedade de muçulmano de praticar 5 orações em junho, aquilo é outra coisa. Mas muçulmano de outra parte e tem esse dever de partilhar conhecimento que tem.
comanda profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fala tudo muçulmano. Nem se verso de Alcorão cabu, nem se verso de Alcorão com muçulmano se para partilhar que se companheiro. Então, e é mesmo coisa que companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entendem e percebem que foi na milhares deles que vivem no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é abandonar que região que é a Arábia Saudita, é abandonar que é abandonar Macca, que você viu como é poder viver lá, é ter casa sagrada, para fazer peregrinação cada ano, é fazer se umra qualquer hora que é misti, mas hoje é se vir como muçulmano e que só aquela oração e que só aquela prática de 5 pilares que depois mais tem dever de chigantar mensagem para chigantar palavras de Deus ou recomendação do profeta, tal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comanda na eles que vivem aquele tempo, pouco deles que enterrado na atual Arábia Saudita. A maioria deles é morrer fora na esforça como é que é chiganta mensagem de Islam, que mensagem de paz. Que na verdade Islão é religião de paz, mas é religião também de justiça. É religião de paz, ao mesmo tempo é religião de justiça. Islão que trabalha com injustiça, Islão que trabalha com racismo, Islão que trabalha com tribalismo. Todo muçulmano que tem um bocado de tribalismo dentro do seu coração, perceber como ina falha com o mandamento de Islão. Porque Islão, tribalismo que pode existir. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse tempo próprio que vive, e teve uma situação em que sai de batalha com gente de Banu Mustalik. O que sai de que batalha vai ter um certo com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falei eles como não descansa ali um bocado de por nota amanhã nota seguir no caminhada para Madina, para ir para Madina. O que está naquele carro, de repente duas gente têm problema. Um som pertence a outra tribo, outro pertence a outra tribo, que faz parte de Macca e Madina. Cada chama se tribo para se tribo Judá. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eu absorvo que coisa só e falei eles como logo não capaz de parar né quando tem que com essa marcha não capaz de parar para problema poder ultrapassar, porque crescer. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde esse tempo próprio sempre que alguém tem qualquer problema tribal e está falando assim como botem ainda ignorância dentro do coração. Como anda um muçulmano e tem que dizer tudo que é que tribalismo um muçulmano que pode ter dentro do coração, porque pode pensar o tribo e mais tribo do outro alguém, que é um grande problema que a África tem. O tribo é melhor do que o outro tribo. Europa hoje dia é chegando que chega depois de dizer problemas tribais, depois de dizer problemas de raça com raça, como a Europa conseguir unir e desenvolver esse país. Então, nós africanos, principalmente na Guiné-Bissau, essa é uma coisa que não tem que dizer. Essa é uma coisa que não tem que dizer. Quem mais se faz essa política, para fazer essa política lá, para dizer questões religiosas, para dizer questões tribais. Quem se faz essa política, se quer ter argumento de fazer política, para sair na política. Para sair na política e vai fazer outro trabalho que pode fazer. Agora, questões tribais é uma coisa que não tem que dizer na Guiné. Que ela tem espaço na Guiné. Embora não vive, somos um povo, cada tem essa crença, cada tem essa fé, cada é livre de seguir essa fé, cada é livre de praticar essa fé. Não tem que saber também essa. Então, e para aquilo, soma que não falava, a nós que está te ensinando ali, para dividir o povo de Guiné. Nunca tem a intenção de dividir o povo de Guiné, mas simplesmente não vem para bem, cheganta, que no Alcorão ou que no religião tá indicando para não fazer e aquilo que não está bem para bem fazer. Soma que Deus todo poderoso no Alcorão sagrado e fala wal asr e fala ina jura para sol que na cai e fala ina jura para sol que na cai e fala wal asr innal insana lafi khusr e fala na jura para sol que na cai o horário de sol que na de caída de sol e na jura para aquele horário e fala tudo, seres humanos estão na perdição. E
fala tudo seres humanos, innal insana lafi qusr. Tudo seres humanos está na perdição, excepto illa alladhina amanu. E chama quatro grupos de gentes, ou quatro características que fazem parte daquilo. Primeiro, ele fala illa alladhina amanu. E fala, para além daquilo que aquele gente que se como é ter fé. E que acaba só na ter fé, wa amilu salihat, é ta prática boa ação, é ta fazer bem. É ter fé, é ta fazer bem. Watawasaw bil haq, e também é te exortar outro para a verdade, é te chamar outro para a verdade, e watawasaw bil sabr, e também te exortar outro para sofrer, para ter paciência. Então, essa coisa que está te ensinando para não exortar, não companheiros, para não exortar eles para a verdade e também para não exortar eles para sofrer. Nunca pode fazer parte de gente que não pincha para estragar, mas sim não tem que fazer parte de gente que não chama outro para não sofrer, para não ter paciência para outro, para não se sofrer para outro. Então, e esse que está te ensinando para não bem partilhar que responsabilidade que nós temos também de cada verso que você vê, você tem que partilhar com o companheiro. Todo o conhecimento que tem no Islã, que conhecimento pode ser motivo de boa salvação, mas ao mesmo tempo também que conhecimento pode ser o motivo de você cair na desgraça de Deus. Porque a hora que tem conhecimento, o ser egoísta que conhecimento só para você, que conhecimento no outro mundo e não ser o problema para você, e não ser desgraça para você, para você usar de maneira que deve usar. E a hora que você tem conhecimento partilhar que gente que conhecimento no poder de Deus, Deus pode vir ter pena de você e filantão e guiar para o caminho também que deseja agrado a Deus. Então, esse mais ou menos, essa coisa que está te ensinando ali, só para pedir aos irmãos guineenses para se entendendo, para se compreendendo, e que como não está bem para bem dividir, mas sim não está bem para bem chigantar mensagem, não está bem para bem mostrar, para bem, e não responsabilidade de não falar de não religião. Porque a gente precisa de informado. Então, suma como falava, vídeo para falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que todo muçulmano tem dever e tem obrigação de conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, comanda Allah subhanahu wa ta'ala e fala no livro sagrado que é o Corão, e fala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. E fala está na profeta Muhammad para vós bom exemplo. Para quem? Para muçulmanos. Profeta Muhammad, está na profeta Muhammad para muçulmanos bom exemplo. Quer dizer, vida do profeta Muhammad é exemplo para muçulmanos. Tudo que muçulmano na busca, modelo de vida como muçulmano na busca, e para buscar na vida do profeta Muhammad. Que lá que manda, profeta Muhammad, Deus mandar suma ser humano, e mandar suma ser humano, e fazer ele passa tudo que ser humano tá passa. E fazer ele passa tudo que ser humano tá passa, para nós muçulmanos, para não refletir, para não perceber, para não entender qual que é o objetivo ali na vida. O profeta Muhammad passa a manga de coisas, e passa para insultos, e passa fome, e passa problemas de família, e passa doença e morre, e passa manga de outra coisa, de que lidera a sociedade, para não aprender também como não pode liderar, para não poder aprender como não pode liderar a família, para não liderar uma sociedade, grupo de gente, tudo o profeta Muhammad passa isso. Então, como anda ora como muçulmano e com a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e te tornar fácil ter a compreensão do Islã, e te tornar fácil ter a compreensão de se prática, como que na prática essa religião, como que se limites, como que cana cai na desgraça. Então, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma que Deus Todo-Poderoso falando, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Está na profeta Muhammad, na profeta de Deus, que é o profeta Muhammad, bom exemplo para muçulmanos. Então, se não houve vida do profeta Muhammad, se não conhece vida do profeta Muhammad, e
fica fácil alguém vir com outra coisa para vir denigrir a imagem do profeta Muhammad para que ela afeta a nossa fé. Nunca que ela poder afetar a nossa fé. E sempre não está pronto para responder ataques que não vêm para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós vivemos a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dessa juventude. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vive na Meca e cresce e padido na Meca e cresce na Meca, onde que para alguém tem mulheres, para um jovem tem manga de mulheres e uma coisa normal. E uma coisa normal naquele tempo. Para um jovem ter manga de mulheres e coisa normal. Para praticar mal e uma coisa normal neles naquele tempo. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e padido e cresce naquela sociedade é que aconselho que nenhum outro mulher até nas 25 anos é que aconselho que nenhum outro mulher que envolve aquele toque casa Khadija. O que casa também Khadija radiallahu anha. Khadija vai toque morrer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que aconselho outro mulher, sica Khadija. E depois também que aquele mulher morre sempre tem uma grande admiração para aquele mulher e tá falava sempre de como Khadija e Judal no momento mais difícil de sua vida. Então, e tá tratava até amigas daquela hora que matava qualquer limária, qualquer coisa de como é que tem, e tá tirava parte e manda amigas daquela para respeito que tem para aquele mulher e admiração que tem para aquela. Então, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e podia buscar bajuda novo. Naquela altura, tinha 20 anos, e podia casar com alguém de sua idade. Mas ele faz aquilo e casa com alguém que mais é idade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem 25 anos, Khadija tem 40 anos. Aquela mais é grande, 15 anos que mais é aquela. Então, esse para nós, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se vida é exemplo para nós. Se vida é exemplo para nós. E além daquilo, o que casa que Khadija, durante o tempo que vive junto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enriquece. Babia, ina bindiba para Khadija. Embora aquela se mulher, que ela se patroa ao mesmo tempo, e está fazendo comércio para aquela. Babia de sua honestidade que foi Khadija buscar para casa aquele, para poder e também pedir para trabalhar para ele. Depois de trabalhar para Khadija, radiallahu anha, que ela olha como és um homem honesto e pedir para casa. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é chamado para as-sadiqul amin, aquele verdadeiro e honesto homem naquela sociedade. Então, esse nome que está chamado para antes de receber profecia, as-sadiqul amin, que verdadeiro e honesto pecador. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vive Khadija e tem para tudo conforto na sua vida. Estava bem de vida e tem dinheiro e tem tudo e tem meios. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que jube aquilo tudo e disse aquilo cama e disse esse conforto e disse tudo coisas que tem e começa passa tempo na meditação. E preocupar que se sociedade e preocupar que a prática que elas não praticavam. De que, hora que alguém contaram como é para de filho fêmea, botou esse cara tá mudar. O Corão conta, hora que contaram como é para de filho fêmea, botou a cara desse dono tá mudar. E que está contente, está pensando como é maldição para de filho fêmea. Outro tá tomando filho fêmea, é para enterrar vivo. Outro tomava ser filho fêmea, é dogolal. Nascer ídolos que tem. Então o profeta Muhammad hoje que coisa e que concorda que o comportamento desse povo. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kunsa sai para fazer meditação. Suma que não falava e por aí disse que coisa está bem na vida, suma que manga de ricos está pensando está bem na vida em que interessa de outros gente, mas ele é diferente. Inde que vai para kunsa passa tempo e não pensa como que pode, qualquer solução que pode ter para esse povo. Então de lá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse 40 anos, e recebeu profecia. O profeta Muhammad recebeu profecia, o que recebeu profecia, o profeta Muhammad atacado de tudo maneira. E atacado
de tudo maneira que o profeta Muhammad que nunca podia imaginar, nem que o profeta Muhammad insultado, o profeta Muhammad abusado fisicamente, e está atacado fisicamente, e que tem maneira que trata aquele homem que mais amava na sua sociedade, aquele homem que mais respeitava na sua sociedade e torna alguém que mais odia. Para ver essa mensagem, único que fala que vou adorar todos os ídolos que vão olhar, mas sim vou adorar Deus único. É que gosta é perseguir o profeta Muhammad de toda maneira. E de lá que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e manda seus companheiros, alguns para emigrar para a Abissínia, que na África, que é a atual África, e manda seus companheiros para ir para lá. E além de que lá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles é que gostavam de conversa com o profeta Muhammad na fala eles e como que Deus e na chegante eles, e explica eles, o profeta Muhammad logo e fala eles e como tudo que tem um filho fêmea e cria algo tudo amor, com tudo carinho, tudo que ele chega a idade de casa, se dono que prática pode ser esse motivo de se dono entrar a glória. Então, e manga de ensinamentos que o profeta Muhammad na ensina eles, é achar de como o profeta Muhammad que podia falar eles que coisa não afeta se ganhos que está fazendo, para ver a peregrinação que a gente sabe fazer naquele momento de ignorância é vira contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De que perseguir para matar, mas o profeta Muhammad mais bias nessa perseguição para matar é como por chama, é bom trato do profeta Muhammad muito estranho. É que acredita na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas tudo bem que tem se alguém na viaja vai ter esse bem e fala profeta Muhammad pega nessa, a boi único alguém confia. Nem se vai bias canto mesmo riba, como que entrega ela assim que não já, a boi alguém honesto. É que aceita essa mensagem que aqui na prega, mas é confia nele pessoalmente. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois suma líder e com os manda gente para gente imigrar para Medina. Para gente sair de Meca e vai para Medina, ele é o último alguém que nasce suma líder que nasce de Meca para ir para Medina. Hoje chega a hora de vai, é uma história muito raro no ser humano. Para quem fala impossível, mas é raro no ser humano, de que aquele gente que não perseguiu para matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entregar bens. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai e que pensa, bom, a gente é tudo é coisa que entrega em se matam. Anta peram cura que se coisa. Não. Se honestidade e chama se primo que Ali radiallahu anhu e fala Ali, uma fica ali na minha cama, dormir na minha quarto e mostra a Ali tudo coisas que entregaram. E fala, se só manse entrega cada quem pertence fulano, pertence fulano. E assim que o profeta Muhammad sai de Meca e vai para Medina e que leva nada de ninguém. Tudo que gente que me se matar, que manda gente vai matar, entregar coisas e que leva nada de ninguém e fala Ali deixa o amanhã se só manse buta entrega cada quem para ver a mim na sai. E assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai de Meca. O profeta Muhammad sai de Meca e vai para Medina. O que chega a Medina, versos de Alcorão que está recebendo com essa muda conteúdo. Na Meca, versos de Alcorão e mais baseado nas coisas de fé, histórias que passam, de profetas que passam, como que companheiros de profeta aprendem que história de profetas que passam. O que chega a Medina, versos com essa bem que lei para ver gosto na forma de estado. Gosto na forma de estado, então conteúdo de versos de Alcorão com essa muda para leis, para regras de como que pode organizar estado. E a partir dali, está fazendo lembrar de grande ativista, historiador irlandês que é chamado George Bernard Shaw. Ele irlandês que pedido na ano
e para o dia 26 de julho de 1856. E morre dia 2 de novembro de 1950. É grande ativista e historiador e faz um livro onde fala de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é muçulmano, mas depois de todas as acusações à volta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele resolve estudar a vida daquele homem para aprender manga de coisas, para saber mais na verdade quem que é o homem que o mundo está falando dele, que o mundo está denegritando sua imagem. E lá, com ele homem, aquela vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faz um livro que intitula livro de Genuine Islam. E fala o Islão genuíno. Então, ele tal George Bernard Shaw e faz um comentário na anos 36, 1936, entre metade da Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo vive um momento muito difícil. E fala assim de como assim, Senhor, ele podia chamar o profeta Muhammad como salvador da humanidade. Para ver a situação que a gente vive no mundo naquele tempo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e alguém, sim, Senhor, indicado para resolver o problema do mundo. O profeta Muhammad e alguém indicado para resolver o problema do mundo. Sim, ele que era muçulmano. Ele que era muçulmano e vive no país, Irlanda, como conhece a Irlanda é um país muito cristão, mas o que podia tomar a vida de Cristo, porque Cristo que foi e que cedo um líder de uma nação. Ele vive e prega, mas que cedo líder de uma nação, como que Moisés cedo líder de uma nação, né, como guia uma nação, nesse tempo que vive. E o profeta Muhammad cedo líder de uma nação. Ante aquele tempo, o problema do mundo e o problema da nação. Então, vai buscar a vida do profeta Muhammad e estudar, que fala assim de como, sim, senhora, profeta Muhammad e alguém indicado para poder resolver o problema do mundo naquele tempo com justiça. Mas não jube a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, independentemente de a mim ser muçulmano, porque a vida do profeta Muhammad não estudado. Se vida não é estudado, embora propaganda não faça ao mesmo tempo para denegrir essa imagem, mas sim se vida não é estudado. Então, por exemplo, hoje a gente está falando de aquecimento global, para cortar árvore, o profeta Muhammad, há 1400 e tal anos atrás, o profeta Muhammad condenava já para matar limares desnecessariamente, para cortar mato, para cortar planta. E está chamando você companheiros de atenção para cortar árvores, para matar animais. Até hoje na Meca, na Medina, tem animais que você pode matar. Se acaba cobra, você podia atacar e fazer o mal. E tem bichos que você pode matar. Aquilo tudo é ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam há 1400 anos e não chama gente de atenção. Outro exemplo é o coronavírus que nós temos hoje. O profeta Muhammad contava já e falou, ora com praga, ou ora com doença tem, não zona, que zona tem que bloqueado para que ninguém entra e para que ninguém sai. Cada zona que doença tem para que ninguém entra lá e para que ninguém sai. Mas ao longo de anos, a gente chama aquela ideia, quando você fala que ideia, não, ideia que está direito, que ele é malvadeza, que ele é mal pensado, mas o coronavírus chega, qual ideia que a gente usa? Ideia de qual homem que a gente usa? Eu uso quarentena. Quarentena é a ideia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De que fronteiras bloqueadas, de que outro lado que pode bailar, outro lado que pode bem para, outro lado que é afetado e está fazendo, está bloquear, fazer quarentena. Então, essa indicação, recomendação do profeta Muhammad há 1400 e tal anos. Então, como anda? George Bernard Shaw estuda a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante anos 610 a 633 que o profeta Muhammad vive. E vive 23 anos nessa profecia. Quer dizer, de 610 a 633. E vive esse ano de profecia 23 anos. Na 23 anos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conseguiu unir um povo que se viu como babilônios que tem nada aqueles.
romanos, bizantinos que tem nada daqueles. Império persa que tem nada daqueles. Império egípcio que não tem nada daqueles. Nenhum império que não tem nada daqueles que isola eles. Porque um povo que está vivendo pior do que animais. Um povo que está matando um outro para de uma fonte de água, quanto ano está matando outro. Um povo que está enterrando seus filhos vivos. Um povo que está vivendo pior do que animais, como falar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem 23 anos consegui unificar tudo al-Hijaz, aquele tempo, aquela zona antes de chamada Arábia Saudita, e conseguiu unir aquele povo. E conseguiu unir aquele povo tudo e fazer eles ser irmãos. E que acaba só naquilo. Hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoje vai para Medina, e hoje 2 tribos na Medina que tudo hora é guerra. Que os judeus que vivem na Medina estão sempre que tribo para guerra, assim para poder gastar seus bens, para depois fazer eles empréstimo. Naquele empréstimo, hora que alguém pista para judeu, e que pode pagar, e tem que dar para judeu, se mulher, para que ele fique aquele canto tempo e tornar ele. Então, o profeta Muhammad, o primeiro método que usa, são gentes de Makkah, gentes de Makkah tem experiência na bindi, gentes de Medina tem experiência na cultiva. O profeta Muhammad, por gentes de Medina, mantém sempre que ser cultivação, plantação. Depois, gentes de Makkah está no mercado e na bindi. Em pouco tempo, ele liberta financeiramente os judeus. E um dos problemas que a África tem hoje, tudo coisa é na pista. Dinheiro fora. Mas a partir do momento que a África torna independente da Europa, não olha como que a África desenvolve. Estuda a vida do profeta Muhammad. Um grande líder mundial estuda a vida do profeta Muhammad e implementa a vida do profeta Muhammad. Mas o problema, grandiosidade que tem, é que se submete a ideias que aquele homem disse para a humanidade. É que se submete a ensinamento que aquele homem disse para toda a humanidade, que manga deles na beneficia dela. Então, o profeta Muhammad chega e não lida também com diferentes gente. E não lida com gente de Aus, com gente de Khazraj, que dos gente que está guerra sempre. O profeta Muhammad chega, na ajuda de Deus, e conseguir fazer unir. Esse é um irmãos. Khazraj, Aus, gente de Makkah. E tem gente também na metade cheio de muçulmanos, na metade muçulmanos, que fingem ser só muçulmanos, mas é que gostar do profeta Muhammad. Tudo o profeta Muhammad tinha que lidar com eles. Então daí que lida com eles e conseguiu unificar aqueles gentes. Gentes de unificar também aqueles gentes que se e tem rancor de um outro a manga de anos e conseguir juntar eles e fazer eles ser irmão. E o profeta Muhammad, para não jubi, se ensinamento, o profeta Muhammad, depois de morrer, no ano 633, profeta 32 a 33, o profeta Muhammad morre e depois, nas 610 anos depois, 10 anos depois, ensinamento do profeta Muhammad domina o Império Persa e domina alguma parte do Império Romano. Nesse Egito tudo estava a base do ensinamento do profeta Muhammad. Não fala de coisa de 33 anos. Na 33 anos que grandes potências do mundo tudo estava a base desse ensinamento, base desse domínio. E morre se companheiros continuam aqui se trabalhar e chegando essa mensagem. 78 anos depois, mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ano 711, o profeta Muhammad se mensagem chegava de Portugal que Espanha. Se mensagem chegava de Portugal que Espanha. Se domínio chegava de Portugal que Espanha. Se ensinamento chegava de Portugal que Espanha. De que grandes universidades do mundo está baseado na leitura de ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como por exemplo na Córdoba, na Espanha, e também o tem na Bagdad, o tem na Síria, o tem essas partes que tem grandes universidades que a gente saiba do outro parte do mundo para vir aprender ensinamento daquele homem que pedido e que se lê e que se escrever, mas Deus ilumina seu coração, Deus ilumina e chega a mensagem para poder salvar toda a humanidade.
E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tem uma relação bonito com esses gentes. O que pode o que ama o profeta Muhammad. Se gentes tem um problema, é que pode jubil na rosto. É tem vontade de jubil na rosto, mas é vergonha fazer 4 quilômetros. É tem vontade de jubil beleza desse cara, mas também é tem vergonha de que é fazer 4 quilômetros é tampina. É furta baújo empina. Como na manga de companheiros do profeta Muhammad é apontado para contando figura de rosto do profeta Muhammad. É falar de como nunca pude explicar. Nunca pude explicar, babia, nunca tem tempo suficiente de analisar esse rosto direito. Babia de vergonha, babia de amor que vergonha que não tem de não fazer 4 que respeito que não tem. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tem uma relação normal que seguinte, embora seja o líder, o profeta Muhammad tudo que convidar para se casa, e rico, e pobre, e qualquer que seja pecador, vou convidar para bucau, e tabai bucau. E judeu que convidar, e tabai, se com outra religião que convidar, e tabai cau decidindo. O profeta Muhammad tem paciência, e tabai para visitar gente. E tem hábito de visitar gente, tudo que convidar se cau, e tabai. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hora que na papel para alguém, como hora que contra para alguém, se dá o mão, hora que na papel acabou, por exemplo, hora que na papel acabou, e cada papel acabou para o estar de costa, e vira para completamente, para estar de pito com pito. Está vira para completamente, e cada dá o mão só de desprezo e andei continua, não. Mas sim, está vira para por completo para fazer, para dar outro mão. E hora que vou dar para outro mão, e cada larga o mão enquanto a boca larga Simão. E tá pega o mão bo papel enquanto a boca larga Simão, ele cada larga o mão. Então, manhas que manda Deus falar, está dentro do profeta Muhammad bom exemplo para crentes. Então, o profeta Muhammad está pega o mão de alguém falou mantenha, e está vira por completo, e cada despreza alguém, e na papel com pressa, e está papel com tudo amor, com tudo carinho, e estava sempre disponível para responder ou para fazer pergunta, para papel, para divergir. E estava também pronto para pedir opinião. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma como falava já, tribalismo é uma coisa que o profeta Muhammad nega sempre. Sempre nega, e camisa tribalismo, e camisa nada, para tribalismo e ignorância. Ora que alguém pensa como se tribo e mais outro tribo, que é puro ignorância. Muçulmano que pode ter esse. Muçulmano que pode ter esse tipo de pensamento, de como a tribo mais é, ou a tribo mais que o outro alguém. Então, essa é uma coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem está seguir a vida do profeta Muhammad, tem que pôr a coisa toda em prática, que tem que jubilar tudo tribo, tudo raça de Guiné-Bissau, jubilar eles são um som, e cada raça que mais que a outra raça, a nós tudo não justa. A nós tudo não justa, e que tem quem que mais se companheiro. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma como falava já de oceana bem de batalha de Banu Mustalik, sim, tá duas gente tem problema, um som de Maca, com um som de Madina, onde que aquele de Maca pedi para gente de Maca judal, que de Madina pedi para gente de Madina, se tribo judal, o profeta Muhammad ouve que coisa cara de profeta Muhammad muda. Se cara muda, que gosta, que contente que coisa, e fala ele na chá, não lanta não vai. Assim que lanta, vai, fica Aisha, que nota de como Aisha que estava dentro de tenda de camelo, pensar como Aisha está assim que lanta, vai Aisha fica, que não sabe que problema que bem falado, tudo a volta de Aisha, de como aquele homem que Tisil, que envolvi, coisas assim, tudo que fazia, Alcorão teve que bem manda, Deus manda revelação na Alcorão na defende Aisha, na inocência de Aisha, de que dá, para via de Aisha, Deus dá lei na Alcorão de tudo que calunia mulher. Tudo que calunia mulher e tem que apresentar 4 testemunhos. Se o bem calunia mulher, eu falei, mulher e fazia esse, porque tem que ter 4 testemunhos, para que testemunhos tudo apresenta mesmo evidência. Se cá apresenta cara quem pele é chicoteada. Para a gente ter hábito de dar nome de mulheres. Alguém está fazendo, mulher também
e mulher também assim é. Então, hora que você dá na nova mulher, você tem que apresentar 4 testemunhos. Se você apresenta, você tem que levar chicoteada. 80 sem chicoteada. Então, esse aqui é o assunto de Aisha Mocha. Profeta Muhammad, o que coisa tudo para não jubi humildade do profeta Muhammad sallam. O que coisa acontecer, profeta Muhammad e chama Usama bin Zaid, radiallahu anhu. E chama menino, Usama bin Zaid, filho de Zaid, e por ter 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, e chama Usama. E fala, Usama, essa coisa tudo que ela fala de Aisha, o que você acha? E fala, o profeta Muhammad sallam estude cabarrade. Que antes de versos de Al-Quran bin, para bin limpo o nome de Aisha, radiallahu anha. Osama, radiallahu anhu, e fala o profeta Muhammad sallam, e fala, ele estude cabarrade. E tem uma relação muito próxima, que seja o Osama. Osama, filho de Zaid, que padeceu com Ayman, que é mais conhecido Ayman, Baraka mais conhecido para Ayman, que é mulher negra. Então Osama era mulato. Às vezes a gente está fazendo bater dúvida de como é filho de Zaid, está caluniando para falar, Zaid esse é o filho, como o filho mulato, o pele claro, sabendo que a mãe é negra. Então, o profeta Muhammad sallam, e tem aqui humildade de chamar aqui menino, e falar, mas o que você acha? E pedir a opinião. Então, o profeta Muhammad, sempre menciona característica do profeta Muhammad, o capo de cabal, ele tem manga de coisas na vida, manga de coisas bonitas. Um pecador que tem, que tem alguém que pode manchar essa imagem. O profeta Muhammad, não imagina o profeta Muhammad só para proteger essa imagem de si. Além de Deus proteger essa imagem, que é verdade. Um dia, ele andava com essa mulher que é Sofia, bint Huyay. Que Sofia era filho e filha de judeu, de um homem judeu. E casa, o profeta Muhammad casar, depois de converter e ser muçulmano. Então, hoje acompanha aquilo, e hoje 2 sahaba, e hoje 2 companheiros, que hoje só o profeta Muhammad esquiva jana, é jingue. Hoje é jingue, o profeta Muhammad chama ele e fala, não, bobinho, esse é minha mulher Sofia, que não acompanha, para se cal. Então, só estudo para mostrar para acabar e falar, não, é profeta e indianta com mulher. Então, o profeta Muhammad, mesmo no tempo de sua vida, ele deixa tudo coisa claro, como andou a morrer, foi fácil para ser companheiros, primeiro 4 califas, e seguir essa mensagem. Entender. Mensagem chega limpo, é perceber mensagem. E é ter amor, só que não fala amor que é ter para o profeta Muhammad, nunca podia imaginar. Não imaginou Bilal. Bilal, o profeta Muhammad sallam morre. E chama Abu Bakr, porque Abu Bakr que comprá-lo, e ser escravo de aquele descrente. Abu Bakr que comprá-lo e dá liberdade. E fala a Abu Bakr, se no caso bu dá liberdade para Deus de Sampambai, em capo de viver ali na Medina, sem profeta Muhammad. E fala, e te dá saudade, e te dá dor, um capo de encana aguenta viver ali dentro de Medina, profeta Muhammad Castali, nunca podia aguentar. Bilal aquilo ali muito perto do profeta Muhammad sallam. E fala, nunca podia aguentar viver ali na Medina jamais, nunca podia. Se não permitir, se no caso, dá mesmo liberdade na barra de Champambai. Que ela fala, Bilal, o podia vai. Assim que Bilal saiu da Medina. E só Bilal, manga de gente abandona a Medina. É bem. Porque é que não aguenta a solidão que ela vive na altura. É que não aguenta a ausência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esse e um bocado de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se não houve outra parte também da vida do profeta Muhammad, por exemplo, na parte de fome, o profeta Muhammad passa fome, manga de bias, hora que ela trabalhava para a hora que coisa que muçulmano na fazia ele, cada cinta só e manda. O profeta Muhammad trabalhava aqueles. O profeta Muhammad tem 60 anos e está trabalhando duro. O profeta Muhammad está trabalhando aqueles, às vezes, muitas das vezes, o profeta Muhammad mara pedra na barriga. Para ver de fome que tem. Para ver de fome que tem, está apanhando pedra e mara na barriga. Para poder aguentar fome.
Um dia, Umar, radiallahu anhu, e vai casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O chichiga, e hoje a cama do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje é quarto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Aisha falando como, às vezes o profeta Muhammad pera asaba, a vez pinchava pé de Aisha para poder ter espaço depois cabeça, depois testa na chão. Para não imaginar um líder, na altura ele liderava já tudo, Hijaz, ele liderava canto milhares e milhares de gente, ou não por falar milhões de pecadores ele lidera. E se quarto, se mulher de Itabai tem que pinchar pé de que ela vai poder, ou chacau depois testa. Aisha fala assim, sobrinho, e falei em Bias, e chega um tempo que 3 meses é que assim de fogo para cozinhar nessa casa, que é que tá comer e só frutas, tâmara, coisas assim, beber água. O profeta Muhammad passa fome. E suma como fala sahabas o jalba, manga de gai o jalo, hora que na trabalha, é toda imara pedra na barriga, para ver a fome que na passa. Então, o Umar chega na cau do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e hoje a cama do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e hoje o quarto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papi, quando passa estudo, porque tem necessidade de passar estudo, abui líder, abui não líder, suma que romanos têm ser líderes, suma que persas têm ser líderes, suma que egípcios têm ser líderes, o que aquelas como que aquelas está yandega coroas de ouro, vestir roupas que na rasta, vestir roupas grandes que na rasta, tem gente que na baneles, tem todo tipo de conforto. Como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que você vive nessa situação? Kama que você tem, se o profeta Muhammad lanta mais marca de palha de palpa de tamara tá ficando nesse corpo. E fala, como é que pode viver nesse tipo de situação? E fala ao Umar, acabou de esquecer de como aquelas se glória está no mundo. A nós que não busca glória de depois de não morrer. Assim como que se lágrima não hoje, sem de pena do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e sai e vai. Então, o profeta Muhammad e vive pecador, comanda, se não jube, gente que estuda a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e também chega à conclusão, mesmo que ele te converter, mas está sabendo, não, sim senhor, esse homem é um exemplo para toda a humanidade. Não jube, por exemplo, a história de Badr. Primeiro guerra, como às vezes está fala, que tempo que na história na Guiné, não toma apontamentos na Guiné que está fala guerra santa. Guerra santa, guerra que o profeta Muhammad faz, guerra santa. Aqueles maus ensinamentos, como anda, não fala sempre, a Associação Islâmica de Guiné-Bissau, tem que jubir apontamentos que não fala de Islã que não daram na escola. E para que não contenta só que não é dado na escola, fala, não, está bom, não fala de Islã. Não. Às vezes, que ele dá só uma imagem de Islã. De falar, o profeta Muhammad faz guerra santa. O profeta Muhammad que chega a fazer nenhum tipo de guerra santa. O profeta Muhammad que chega a ler o Corão de ponta para outro, lê conversas do profeta Muhammad, nunca e convoca gente de guerra e fala, Hurbul Mukaddasa. Aquilo que significa guerra, guerra santa, Hurbul Mukaddasa. E cá está lá. E fala para fazer jihad, para esforçar. Para esforçar com a alma. Para esforçar no caminho de Deus. Sai, bubai raça, todo esforço, não é esforço. Chama gente no caminho de Deus, todo esforço. Agora, Hurbul Mukaddasa, guerra, a palavra guerra santa, bem surge só no século XI, finais do século XI, em que Papa Urbano II convoca toda a Europa para libertar a Terra Santa, que é Jerusalém. Aqui é palavra usada para poder convocar gente para poder juntar, para participar naquela guerra. Hoje a palavra nali e outros muçulmanos também que sabem tomar aqui palavra é para usar para guerra santa. O profeta Muhammad que faz guerra santa. O profeta Muhammad que chega a fazer guerra com ninguém. Sujubi guerras que o profeta Muhammad tudo faz, gente que faz guerra aquela. Por exemplo, a primeira guerra de Badr, não jubi geograficamente, gente de Maca e marcha mais de 320 e tal quilômetros.
profeta Muhammad marcha coisa de 100 km é guerra. Geograficamente, quem que vai bulir? Segundo guerra de Uhud, de tanto perto da cidade de Madina, naquele tempo, a osso está dentro da cidade. Montanha de Uhud está dentro da cidade de Madina. O profeta Muhammad sai 5 km contra aquela sai 400 e tal quilômetros para vir atacar. Não tem outro Khandak, de Ghazwa Khandak, que guerra de trincheira. O profeta Muhammad teve que coba e coba Madina, fazer coba grande para que inimigos conseguiam entrar. Porque tudo a Arábia Saudita que junta, no 5º ano, que junta para vir guerra aquela. Tudo a Arábia Saudita junta, aquela zona de árabes é junta, que alguns cristãos de Ghatafan é junta, para vir guerra com o profeta Muhammad dentro de Madina, dentro da cidade. Isso é que a ideia de Salman Faris, radiallahu anhu, para fazer coba, para que conseguir cambar que coba entre a cidade. Então, guerras que o profeta Muhammad tudo fazia, se não jubi geograficamente, não sei como esse provocado, não. Mas a história da o profeta Muhammad faz guerra santa, que chega a fazer nenhum tipo de guerra santa. A gente precisa de lei. A gente precisa de lei, a gente precisa de conselho. Importante a gente lei, a gente conselho. Então, na guerra de Badr, que foi a primeira guerra, depois do profeta Muhammad fugir de Meca. Primeira guerra que com gente de Meca. Eles e família, eles e som. Embora, ele com a prega, família que gosta, se tios que gosta, tudo vira contra ele. E o profeta Muhammad sallam, e fazia coisa. Na prisioneiros de guerra, o profeta Muhammad age suma a mim que líder, a mim que quem pode fazer que me ensinou. E chama se gente. E fala, que boa acha não pode fazer? Na perigosa opinião. Antes do verso de Alcorão revelado a ela. É tudo para mostrar aos muçulmanos como o tem que pedir opinião. Ora, quando faz uma coisa, pedir opinião. Se na boca, se pedir para filhos opinião ou pedir para mulher opinião. Para você fazer. Então, e chama Umar, e chama gente cara que dá sua opinião. E chama Abu Bakr. Abu Bakr fala que a minha acha não pus só cara aqui para paga indemnização que não paga para ver como é bem guerra contra nós e que dinheiro não está usado para no armamento, para burro armamento. O que chama Umar, radiallahu anhum, Umar fala, a minha opinião de mim, para que não bem acusa outro, cada quem pega a espada e corta-se família a cabeça. Porque esse se não deixa eles é bem. Outra guerra, mas é bem guerra contra nós. O profeta Muhammad sallam e que bem na ideia de Umar. O que ouve eles surdos e fala, Umar, boa ideia fazendo lembrar o profeta Nuh alayhi salam com o profeta Musa alayhi salam. Nuh depois teve tanto paciência, mas e cabim ter paciência até fim, da equipe de Deus para Deus mandar dilúvio para esse povo. E Musa alayhi salam, ocha, e perde paciência e pede Deus para Deus acabar com tudo, acabar com bens. E fala Deus a boca da faraó, a boca da faraó é bens que tem aqui na Ngaba que ela não fazer bens para acabar que é bens que tem. E fala aquilo outro Abu Bakr radiallahu anhu. E fala Abu Bakr, boa opinião, como é que eu posso falar? Boa coração mole de tal maneira que eu faço lembrar profeta Ibrahim alayhi salam e também eu faço lembrar Isa alayhi salam. Eu falei, eu tenho coração mole, suma coração de Isa alayhi salam. Quando éramos cristãos, eu chama Cristo, Jesus Cristo. E falei, eu tenho coração mole, suma de Cristo. E vai na opinião de Abu Bakr. Então lá, para não ouvir mais bias profeta Muhammad, iluminação que Deus dá essa ideia. E toma a ideia de gente se junta e fala, está bom, goste. Tudo aqueles que prenderam lei, que se lei, que coitado esse lei,
Pense na 10 muçulmanos lei que escrevi é na libertado. E fala tudo aquilo que recebi lei, é que recebi escrever prisioneiros para largado. E fala aquele outro grupo de gente, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm meios, aqueles que têm bens, para pagar sem liberdade. Então, o profeta Muhammad assim que divide eles de tal maneira que aqueles que coitado, mas esse bilhete, esse escrever assim na muçulmano. Aqueles que esse escrever é de sabe bem. E aqueles que tem condição é falado ok, que não paga, cada quem não paga se liberdade. Na gente que estava lá, o profeta Muhammad primeiramente falou eles de como para tratar eles com tudo dignidade. Prisioneiros de guerra, primeiro bias na história que é tratado com dignidade. Comida que o profeta Muhammad tem, que não comer e que prisioneiros está comer. Às vezes está dava prioridade a prisioneiros, então que eles próprios, o profeta Muhammad é que está tendo de comer. Prisioneiros têm que comer primeiro, depois para eles comer. Então assim que o profeta Muhammad lida com eles. E lida com eles de tal maneira que dos prisioneiros que Walid ibn Walid, filho de Walid, que é irmão de Khalid ibn Walid, ou se a família bem paga indemnização para libertado, Walid chega a Makkah, depois outro dia e pega esse cargo e vai a Madina e vai converter. E olha o comportamento do muçulmano, e olha a organização, o comportamento do profeta Muhammad, que esse povo, com esses gentes, e castela só não fala ele, manda para fazer, não. E pede eles a opinião, e trata eles de tudo amor, de tudo honra, de tudo respeito. E riba e bem converte. E fala, mas que mandou que converter, em vez da família está na fase para bem dele, bem para, e fala, não. Se converter, gente não pensa medo, não. Como andam bem converter de minha livre, espontânea vontade, para poder deixar a intenção claro. E na gente que prendido batam, para não imaginar, Abbas, tio do profeta Muhammad, estava lá, que acompanha o profeta Muhammad, até no primeiro encontro que contra a gente de Madina, que na bem original, muçulmanos gacijaram na Madina, Abbas acompanhava o profeta Muhammad, mas que converte. E que revertiu ainda a islamismo. Abbas estava naquele prisioneiros. Se tio, aquele, estava também naquele, irmãos, esse papel direto. Você chega na base e fala, Abbas, a bona paga 6, e fala, aquilo, a bona também paga 6. Abbas fala, mami, nunca tem dinheiro, e fala, Abbas, não. E fala, lo chona bem, você uma boa mulher, ou fala, de como não vai para a guerra. Se bem morre na guerra, é bem que não fica ali, botar, dividir para poder sobreviver. O profeta Muhammad conta a Abbas fala, como é que se vê? Abbas se vê o profeta Muhammad e o profeta. E fala, minha dono que revela esse segredo. Assim que Abbas, se tio, irmão desse papezinho, está dando muito bem. Se o irmão desse pape próprio paga a indemnização para ele largado. Para não ter líder que cedo, vai poder falar, esse irmãozinho pape, pode deixar eles aí. Não, que eles pagam também. Então, esse que justiça que o mundo precisava na altura, que George Benachou na fala, na explica mundo, na explica gente. E na gente também que apanhado, estava um grande poeta que Suhail ibn Amr. Suhail é alguém que está fazendo poemas na enfate profeta Muhammad. Não fala mal do profeta Muhammad, mas denigre essa imagem, não fala tudo mal do profeta Muhammad. Eu chega na Suhail, Umar Lantalogo, radiallahu anhu, e fala ao profeta Muhammad, o cara permite para chutar isso na boca, para quebrar os dentes diante, assim que cada tem vontade de papel mal de mais na público. O profeta Muhammad fala, não, deixa Suhail. Assim que Suhail ibn Amr, se família também bem, é bem paga, se indemnização, se multa, também, e vai. Mas história tocante na prisioneiros, estava lá um homem chamado Abdul As ibn Rabi'a, radiallahu anhu, que depois é bem convertido também.
Abdul As e era marido de filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad kunsa se profecia, se tio filho de tio casava-se duas filhas. E casava-se duas filhas, que Ruqayya, que Kulthum. O profeta Muhammad kunsa sua profecia que se tio mandasse filhos para divorciar de filhos do profeta Muhammad, para divorciar de suas filhas. Que elas divorciam. E Abdul As, e fala, ele nunca cana chiga divorciar de Zainab. Nunca. E fala, ele não se botice em tudo mulheres de Makkah, não cana chiga divorciar que é Zainab. E o profeta Muhammad tem grande admiração, grande respeito para ele, mesmo e caseiro como muçulmano. O profeta Muhammad, o profeta Muhammad senti. E fala, gosto tem que pagar boa indemnização. E fala, está bom que tem problema. E manda mensagem a sua família na Makkah. Sua família na Makkah manda colar para libertar Abdul As. O que manda aqui colar chega na mão do profeta Muhammad pega aqui colar lágrima real. O que jubi aqui colar lágrima real e lembra. Porque aqui colar que ele era para dizer minha Khadija, radiyallahu anha. Khadija, o que se filha Zainab na casa, e ter aqui colar uma presente de mamãe para filho e dá na casamento. Então, é bem toma aqui colar e manda para poder libertar rapaz de gente. O profeta Muhammad aqui com essa lágrima no rosto e sente e lembra de sua mulher como morre baia. Logo, ele vai falar se companheiro e fala se o que importa. Que não tome colar, não deixa, porque se filha estava ainda na Makkah, aquele homem que está maltratava a filha do profeta Muhammad Zainab. E que está maltratava aquilo. E gostava tanto, tem amor forte para aquilo, como andei que deixa aquilo, para aquilo emigrar para Madina. Então, e fala, goste, Abdul As, goste, boa família, não faz o seguinte. E fala se companheiro, se boca importa, não está deixar ali vai, e está mandando minha filha para Madina. Que elas falam ali que tem problema, profeta, faz aquilo. Assim que Abdul As mandaram para Makkah, Zainab mandaram para Madina. Zainab chega a Madina, profeta Muhammad cadal nenhum homem para casa. Zainab que casa até hoje, profeta Muhammad conquista Makkah. Hoje Abdul As, para tem gente que estava na Makkah que tem coragem, tem feeling, tem aquele sentimento de converter. Mas é que poder. Tem manga coisa por detrás, pressão de família, coisas. Abdul As faz parte daquele gente. É vai guerra, é de ser livre vontade, é vai para ver como é que purifica, você fica e ódio que tem na sociedade. Então, hoje Abdul As e cheguei manda Zainab, profeta Muhammad hoje conquista Makkah, que se tudo humildade. Hoje Abdul As e fala Abdul As, ali buminher. Boca precisa de paga, dote que paga ba, hoje não buscar casamento. Esse buminher tem a os e dale. Para respeito que o rapaz de gente mostrar, para respeito que o homem mostrar, e cada aquele se filha nenhum é coisa hoje conquista Makkah e toma se filha e falar esse buminher tem a os. Lá que o homem converte. E o profeta Muhammad, não imagina tudo maltrato que é maltratar ali entre Makkah, com tudo humildade, e na louva a Deus, e na louva a Deus, e na louva a Deus. E faz diferente que muito antes, babilônios faziam entre Jerusalém, onde que bate templo, onde que queima livros sagrados. Ele faz diferente. Romanos entra templo e queima livros sagrados. E bate coisas, bate manga de coisas no templo. Ele faz diferente. E entra Makkah, com tudo humildade e baixa a cabeça, quase se a cabeça não tocava a garganta desse camelo. E na louva a Deus, para sucesso que Deus dá. Daqui fala o seguinte, se fala, Ya ma'ashara Quraysh, ou gentes de Quraysh, Mada tadhununa inni fa'ilun bikum. Que pode pensar na face vós? Tudo com sabe, imagina. E fala, idhabu fa antum tulaqa. E fala, bobai, a postura está salvo. A hoje é dia de vingança.
na fase boa suma que Yusuf faz si irmãos, se 10 irmãos cometem na fonte, o que bem cedo líder no Egito e falei vou vai tudo por da voz. Esse comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então como um muçulmano tem que conhecer, ora como muçulmano conhecer, vida do profeta Muhammad está se distinguir, está se reagir a manga de situações. Não imaginou muçulmanos a hoje, por exemplo, na França, que muçulmanos está passando na França. A gente tem que tomar um exemplo. O profeta Muhammad na Meca, e casta bem, que faz? Sair de Meca e migrar para Medina. A boa também muçulmanos, uma vive num país, você como que bem-vindo, ou casta bem naquele país, ou cana se sente bem para praticar a religião, nunca poder arranjar problema. Roma bumbulujo, para buscar calco poder vai viver para praticar a religião. O que Islão significa? Kita conta, kita sina. Roma bumbulujo buscar calco de vai. Boca poder estar lá, implementa a lei de religião num país que é país muçulmano. E assim, o profeta Muhammad hoje quer fazer isso aí e vai buscar codificar. Então, muçulmano também pode bem em França, se implementa a lei, riba de lei que eles têm, mistake. Se você quer fazer, ruma coisas bobai. Vou evitar problema. Aquilo que o profeta Muhammad faz. Hoje que coisa fazer, que coisa acontecer. Hoje que coisas acontecer na Meca, perseguição fazer, e ruma e busca codificar e ficar. Então, esse também como muçulmano faz. E também, e claro, a não está condena tudo violência. Principalmente mata pecador. Não é que uma rapaz mata aquele professor na França. Para de caricatura do profeta Muhammad. E atinge o coração de todo muçulmano. Mas é que a violência que está resolver o problema. É que a violência que está resolver o problema. Aquele passagem está fazendo lembrar. Mas antes de dar exemplo, na verdade, liberdade de expressão que te dá o direito de ofender a religião de acompanhar. E que te dá aquilo. E que te dá o direito de ofender a religião de outro Jesus. Biam papel com dinheiro. Onde que não troca mensagens. Não fala desse. Não tenta explicar de como, olha, talvez, imaginam por exemplo, se na Arábia Saudita é fazer caricatura, é fazer um desenho que não ofende o cristianismo, gente não se sentiu ofendido. Para como se não falando de como na França, que eles faziam a caricatura de Cristo, para base benção Deus está com ele. Não fala algo assim, mas aquele país, maioria que está lá, é cristãos. Então, se fazido naquele mesmo país caricatura, cada tem impacto no coração de cristãos, porque já é país que a maioria é cristão. Por exemplo, se na Arábia Saudita aqui fazido caricatura do profeta Muhammad na Arábia Saudita, e cara cria tão revolta, uma hora que criaram num país que a maioria é cristão. Outro exemplo, se um guinense firma e fala mal de Guiné-Bissau, claro que um guinense cara se sente tão ofendido, uma hora que um senegalês firma e fala mal de Guiné-Bissau. Então, para ver como a mensagem sai de um país, que caricatura sai de um país que a maioria é não muçulmano, que faz com que e cria que impacto no mundo. Mas, aquele que dá muçulmano direito de vai matar alguém. Se que coisa fazida num país muçulmano, e tem leis que está fazendo, e leis que está condenando Sidono, aqui não condenado. Mas que dá o país usa para vai tirar a alma de Sidono. Porque queria tudo, comunidade muçulmana, um problema. E ainda por cima, outro alguém bem mensagem, mas e vai igreja, né, que vai matar gente na igreja. E se Sidono se viva, ensinamento do profeta Muhammad, hoje na forma base grupo, e na forma base se generais para vai lutar na Tabuk, para ver como que cristãos de zonas de Basra, hoje na manda se embaixador para vai levar mensagem que elas matam aquilo. Logo que tem que vai responder, o capo de matar embaixador de alguém e provocação direta. Então o profeta Muhammad manda se generais para que elas vai para Tabuk. Hoje que elas não vai e chama se primo que Jafar. E chama se filho adotivo que Zaid, radiallahu anhum, e chama Abdullah ibn Rawaha. E 3 generais que chama, radiallahu anhum, e chama eles e fala eles como. Se botiga,
Boa guerra, quem que alça a espada para vós. Quem que alça a espada para vós, acabou guerra que se dum. Se botiga, acabou destruir casas, acabou destruir igrejas. Se gente entra dentro da igreja, vai roga, acabou entrar, bom matar eles dentro de igrejas. Acabou matar gente dentro de sinagogas. Acabou fazer maldade, acabou matar meninos inocentes, acabou matar mulheres inocentes. Boa guerra que quem que alça a espada para vós. E o profeta Muhammad tem uma relação com gente de outra religião. Se não lembra a história de gente que vem de Najran, que vem na mesquita do profeta Muhammad. O profeta Muhammad disponibiliza mesquita. Domingo cheguei a fazer missa dentro da mesquita. E se não lembra a história de aquele Bedouin que sai de Suzala que vem e vem mexer na mesquita. O que com a missa só gente sul lá o profeta Muhammad fala, não, vou deixar. E missa tô aqui, se vontade de fazer, fala, vou buscar água. É dar uma água aqui que eu falo, está bem. Ela fala, está bem. Então, este de comportamento do profeta Muhammad sallallahu Islam kata apoia a violência. Então, como anda? Gentes que fazem coisas na França, se sabe a história do profeta Muhammad, ou se cada que política, ou tem problemas que tem no Médio Oriente, pensa que ana chiga banês, é nesse profeta Muhammad condenou vai atacar a igreja. O capo de nenhum muçulmano, o capo de vai atacar a igreja, que faz de queima a igreja ou mata gente, faz aquilo, o capo de faz aquilo, que ele está fora do ensinamento. Suma que não é manga de psicopatas a os, com a proclamação dos muçulmanos, ba Estado Islâmico, ba que onde que se sai? Onde que se sai? Na estraguez bela religião, é religião tão puro, tão limpo, na estraguez religião. Então, é tudo para olhar como um muçulmano tem que concebir o profeta, ou que concebir o profeta, botar sibi como que uma reage manga de coisa. Por exemplo, outros que hora que outro olha queima o Corão. Todo alguém te emociona mal, que ele tem sua raiva e me só vai matar e me só vai fazer que para como o Corão queimar. Mas o ponto é não há quanto tempo que abre o Corão. E por falar de como eu faço um ano que abre o Corão para ler. Na boca tá abre o Corão para ler. Se o Corão queimar o que lá tá deu. A boca tá vida não própria que tá bem, que tá compactua com o Corão, a vida que tá vivendo a vida de que o Corão tá mandou. Maior coisa o Corão queima, aquelas coisas, aquelas emoções que o diabo tá por dentro do pecador. A mim tá lembra, por exemplo, antes de profecia, antes de elefante vim para bater Kaaba, casa sagrada. É chiga é para perto de Maca. Onde cujo gente bem furtar camelo de gente de Maca. Dona do profeta Muhammad sallallahu e vai para ele e fala, vou tornar no camelo. Que o rei falar como a boa, tinha um pensava como um homem digno, mas depois o falando como preocupação com camelo, boca preocupa não bater boca o sagrado, boca de honra, boca preocupa aquilo, boca preocupa e falar de como que casa é casa de Deus, Deus não protegê-lo. E falar que casa é casa de Deus, Deus não protege que casa. Então, esse tudo tá mostrando como que ela mostra logo de como é mensagem que ela cheganta e para contar de como que ele assuma o Corão pertence a Allah. Que ela não tem que se ver. O Corão pertence a Allah. Então, para não nesse mundo queima tudo o Corão que existe. Nesse mundo queima tudo o Corão que existe. A não pode tornar fazer o Corão volta. Porque o Corão é o único livro que se você toma livro do mundo tudo bota na água. É o único livro que a gente pode recuperar. Para ver como é o único livro com memorizado. É o único livro com memorizado. E que tem mais outro livro com memorizado de A a Z. Então, se hora que alguém toma o Corão e bota, ou queima, ou faz isso lá, que ela tem problema que donde o Corão. Deixa-se dono com o Corão, com donde o Corão. E não resolve esse problema aqui. Principalmente agora que nós estamos num país que a maioria é muçulmano. Para que criar problema que não bem dana, é que só para mas sim na dana para toda a comunidade. Então é bom para não evitar. É bom para não evitar. E depois,
Suma que na fala ba Alcorão é o único livro, mas o único livro que memorizado para de A a Z. Se alguém me se pede tomar Alcorão do mundo tudo e queima. Pede tomar Alcorão do mundo tudo e queima, muçulmano na cinta é fazer novo Alcorão. Muçulmano na cinta é fazer novo Alcorão. Que lá sem falta. Porque a gente memorizar Alcorão está na cabeça de muçulmanos. E o único livro que o pecador memoriza. O único livro, 6.600 e tal versos, pecador a gente memorizar. Você bota tudo Alcorão, tudo livro, o único livro que a gente compila mais de novo é Alcorão. E que tem mais outro livro. Esse grande milagre de Alcorão. Pecadores memorizar. Então se me se queima tudo Alcorão que me se. A nós não podemos fazer Alcorão. Porque Alcorão está no coração de muçulmanos. Alcorão está no coração de muçulmanos. Então, essas coisas que não tem que tomar cuidado para que não cria uma comunidade tudo em problema, para que não mete uma comunidade na problema. Não consiga o profeta Muhammad para não saber como que não lida com situações, para não saber como que o profeta Muhammad sallallahu e lida com problemas, como que resolve esses problemas. Bom, por exemplo, então já esse tempo às vezes, e que só esse tempo desde sempre, né? Não irmãos guinenses às vezes está tendo aqui infelicidade, outro tá fica chocado, ora que alguém me falou de como é terra tem esse dono, ou é terra de armadores, é terra, irmãos muçulmanos, para ver como alguém falece, que não entra na choque, como andamos sempre em ponta muçulmano, não tá falando, não tá o que eu tá seguir, Alcorão que tá seguir, se não tá falando assim, o que Alcorão falou? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Deus, dono de todo o universo. Chong que seu tudo e pertence a Deus. Se alguém falou de como é Chong e cada muçulmano, que liga. Chong é de Deus, Chong é cada ninguém. Chong é cada nenhum tipo de religião, Chong é de Deus. Não tem que se ver, não tem que pôr isso em consideração. Chong é de Deus, Chong é cada ninguém. Então se alguém me falou como é Chong é de mim, é Chong é cada ninguém, deixa ser dono. Acabou entrar na pessoa lá, e a nós muçulmanos não tem que evitar. Tudo que nem nos líderes muçulmanos, quem me se faz política, vai fazer política lá e sair na mesquita. Vamos se receber político, receber lá na boca, acabou receber na mesquita. Não evita. Ali na religião não sofre manga de coisas que cadê o papel é política. Então não tem que se distinguir. Agora quando alguém não faz política ativa, pede coisa de religião, pede a religião, para que diga essas coisas, não esteja cansado de comportamento de filhos de muçulmanos. Então, para que vai longe na para ali, esse um bocado de vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que bem para bem partilhar e não fazer força não conhecer vida desse homem. Se não conhecer vida desse homem, é fácil não lidar com situações. Se não conhecer a vida do profeta Muhammad, é fácil não praticar a religião. É fácil não conhecer a religião. É fácil não se respeitar não companheiro. E que importa se religião que siga, mas não tem que respeitar se dono é ser humano. Não tem que respeitar, não tem que se viver junto. Embora cada quem persiga esse caminho, mas não vive junto, não ama outro. Cada quem persegue esse caminho. E que ver como não vive outro, não tem que praticar, que é a religião que mandamos praticar para ver como não vive junto. Não, e que aquilo. E que pode ser assim. Então não tem que viver junto, não se respeitar outro, não respeitar o companheiro, não vive, não mostrar amor para outro, não para junta, não pensa no desenvolvimento de nossa terra, não pensa no desenvolvimento futuro de nossa terra, futuro de nossos filhos, não para arranjar, não cabeça problemas, concebido como amanhã é destruição da nossa sociedade, mas de que maneira que no caminho que a nossa sociedade esteja, esse bali, esse está direito, se Guiné amanhã bali, e para nós, se Guiné bali amanhã, também para nós. Então não sinta tudo, não reflete, não pensa no Guiné-Bissau, não junta, não mama, não põe no som, não joga como que não terá na avança. Então não para ali. Conversa cansado, sem ofender alguém que está por dentro, a minha humana nunca completa. E tudo que me papel Deus na agradecer Deus para aquela facilidade e na para ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.